Mas eu tenho aqui uma notícia bombástica, Débora Alfano e Pablo Ribeiro. A notícia bombástica é o seguinte: é o verdadeiro diálogo travado entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru, que não foi aquele divulgado pelo senador Jorge Cajuru. Aquele diálogo é fake, é uma montagem de uma voz que pode ser a do senador Jorge Cajuru, mas que não é a voz do presidente Jair Bolsonaro. Aquilo é uma mentira, não é verdade. O senador faltou com a verdade. Eu ainda não consegui o áudio para poder passar aqui, eu vou ler o trecho da conversa do presidente Jair Bolsonaro com o senador Cajuru. Começa assim: Cajuru, diga, presidente, você viu que o percentual de pacientes graves com Covid com menos de 40 anos agora ultrapassou a casa dos 50%? Sério, presidente? Disse o Cajuru. Sério. E mais de 30% dos pacientes graves internados não têm comorbidade. Mas então, presidente, aquilo que o senhor dizia de que as pessoas devem sair de casa deixando isoladas apenas os idosos e com comorbidade não vale mais? Pois é, senador Cajuru. Temos que mudar o foco para uma atuação no tocante ao combate à Covid. A prova de que é o presidente é no tocante ao combate à Covid. E o Cajuru diz: presidente, o que o senhor pretende mudar? E o presidente responde: primeiro, que só vou aparecer de máscara agora. E vou sempre mostrar que nas mãos carrego comigo um tubinho de álcool em gel. Nossa, presidente, mudança importante essa. E o presidente continua: mas há mais. E o senador: o que mais, presidente? E o presidente: vamos parar, e eu principalmente, de falar em tratamento precoce. Isso não funciona. O ministro Marcelo Queiroga me mostrou alguns estudos de instituições sérias que deixam claro que eu estava enganado. E eu estava enganando, de certa forma, a sociedade, ainda que involuntariamente. Nossa, presidente, quanta mudança! O que aconteceu? E o presidente responde: comecei a ler um pouco mais, recorrendo a fontes confiáveis e a ouvir quem entende. Parei de escutar o 01, o 02 e o 03 e não falo mais com o Olavo de Carvalho. Não quero mais ser chamado de negacionista. Aí o senador Cajuru: não exagera, presidente. O senhor fez um trabalho incrível na distribuição do auxílio emergencial. Mais de 60 milhões de pessoas receberam. E o presidente Bolsonaro responde: foi bacana mesmo, mas nós só chegamos naquele valor de R$600 por interferência do Congresso. A ideia original era dar apenas 200 paus. Não acho que o presidente diria paus, né? Diria reais. Mas enfim, talvez seja um erro de transcrição. Cajuru responde: importa é que saiu 600, presidente. Teve gente que recebeu 1.200. E o presidente Bolsonaro: pois agora vamos fazer o mesmo com a vacina. Que bacana, presidente. E o presidente Bolsonaro: e eu queria que o senhor mandasse o recado para aquele B do senador Randolph. Aí você vê que é autoria mesmo. Que recado, presidente? Eu vou pegar o avião e sair em reunião com os presidentes dos 10 maiores laboratórios do mundo. Quero achar vacina onde quer que ela esteja e quero levar comigo uma comitiva. Se o senador Randolph não estiver na comitiva, vou sair na porrada com ele. Olha, presidente, então eu vou divulgar esse diálogo. Pode divulgar. E não, o senador Cajuru não divulgou esse diálogo. Esse diálogo aqui, travado entre um presidente da República de um país como o Brasil, que só pode ser um diálogo desse tipo, e um senador da República, esse diálogo aqui combina mais. Não é possível que o diálogo travado seja aquele que foi divulgado. Está na cara que aquilo só pode ter sido uma montagem, né? Um presidente da República ligando para um senador dizendo que tem que mudar o foco da CPI, que tem que botar ministro do Supremo no impeachment. Aquilo ali é diálogo de Lilliput, né? Aquela ilha para onde foi o Gulliver, né? Os liliputianos pequenininhos que são, eles gostavam de exibir autoridade, poder e tal. Não é possível que aquele diálogo traduzisse o presidente de um país que tem a 12ª maior economia do mundo, né? Claro, quando ele assumiu estava entre as 10, agora já é a 12ª, mas não é possível, não combina. É evidente que esse diálogo que eu mostrei aqui agora tem muito mais adesão. Então,
é importante que a gente leve a sério isso aqui, olha, é isso. E cada vez mais este presidente aqui vai ficar aparente. É esse presidente que a gente tem. Não é aquele que aparece no Diálogos de Cajuru, né? Aquilo ali é fake. Este aqui é o verdadeiro. Quisera eu que isso fosse absoluta verdade e que eu estivesse trazendo aqui realmente esse furo jornalístico, né? Mostrando que o senador Cajuru mentiu ao distribuir para a imprensa divulgar o diálogo do presidente, fora o absurdo que é gravar o presidente da República, né? Mas se a gente tivesse um diálogo como esse, a gente poderia dizer, olha que bacana, né? O presidente da República fala com o senador. Quando Pablo, eu morei em Brasília, eu me lembro que às vezes a gente via ali na lista, olha, o presidente vai te receber agora, mas ele está agora em uma audiência com um grupo de senadores. E a gente pensa, bom, estão discutindo coisas da maior importância. Olha lá o que eles discutem, né? É o que o senador Cajuru mostrou. Uma tentativa de interferir aqui, interferir ali, etc. e tal. Teve gente que viu crime naquilo, teve gente que não viu crime naquilo. Agora, liturgia não tem, né? Dignidade não tem, decoro não tem, altivez não tem, estatura não tem. Isso não tem, né? Em vez de sair na porrada com a Covid, como nesse diálogo fictício aqui, ele quer sair na porrada com o senador da República. Claro que quando ele fala sair na porrada é brigar, provavelmente não é sair, atravessar a esplanada. E cadê o gabinete do Randolph? Que aliás ele deve saber onde é, evidente, para bater. Quer dizer, o Brasil definitivamente não merece isso. O Brasil merece uma discussão de alto nível. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós não estamos no fim da pandemia. O ministro da Saúde, num café da manhã com jornalistas, mostrou, gente que já tomou a primeira dose, tem 1,5 milhão que não foi tomar a segunda. 1,5 milhão de pessoas. Olha que barbaridade. Nós estamos com 28 milhões de doses dadas, aliás, de pessoas vacinadas. Estamos 200 milhões de pessoas para vacinar. O caminho vai ser longo. No final de semana, o ministro da Saúde, lamentavelmente, apresentou essa informação, mas felizmente a gente ouviu aparentemente a verdade, disse que só a partir do segundo semestre, possivelmente em setembro, a gente vai conseguir atingir algum marco razoável, né? Porque nós estamos com um problema sério de suprimento de vacinas. A realidade vai se impondo. Então, é um momento que exige liderança, que exige dedicação, que exige um presidente preocupado com o Brasil, não um presidente preocupado, sabe, em brigar com a Covid, brigar com os fatos, aliás, negar a Covid, né, e brigar com os fatos. Ele tem que apoiar os governadores e prefeitos, não brigar com eles. Ele tem que procurar a luz no final do túnel e não tentar manter o país no escuro. Tem que abraçar a ciência e não dar as costas para ela. É disso que o Brasil precisa. Dá tempo do presidente se regenerar, reverter a posição dele? Tempo dá, né? A gente não vê vontade nenhuma. Ele vai, faz um gestinho aqui de uma reuniãozinha ali com os integrantes de outros poderes, cria uma comissão não sei das quantas e depois volta a ser esse personagem do telefonema do Cajuru. Quer dizer, este telefonema que ele poderia dar para o Cajuru não aconteceu. É terrível imaginar que o presidente não vê os fatos, né? Não vê que mais da metade das pessoas internadas em estado grave tem menos de 40 anos. Menos de 40 anos. Mudou tudo, presidente. 30% dos pacientes graves sem comorbidade. Cadê aquele discursinho que o senhor prega, seus filhos pregam? O deputado Eduardo Bolsonaro, numa baboseira retumbante, colocou no Twitter o absurdo dizendo que lockdown é o oposto de isolamento social, porque as pessoas ficam em casa como se ficassem num estádio de futebol, 40 mil pessoas. Ficam em casa e ali passam a Covid umas para as outras. É uma tolice tão grande que o Twitter foi lá e colocou um selo dizendo que a informação não tem fundamento. É um absurdo que eles se reúnam para falar tanta bobagem, né? E que espalhem tanta bobagem nas redes sociais, e a quantidade de pessoas que acaba sendo atingida por isso e influenciada por isso, porque são pessoas influentes.
não se curvem aos fatos. É impressionante como não se curva aos fatos. Claro, quando o Eduardo Bolsonaro vai surfar na Tailândia, né, ele sabe que a Terra é redonda, né, que faz a curvinha assim, mas se comporta nas declarações como se isso fosse uma bobagem, como se a Terra fosse plana, né? Isso é realmente uma atitude anticientífica. Por quê? Porque o Dória apoia, porque o governador do PT apoia, porque o governador Tucano apoia. Então, eu tenho que ser diferentinho. Então, eu posso falar bobagem anticientífica porque eu preciso ter um espaço em 2022. É uma visão tacanha. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, um vexame atrás do outro nas declarações que dão. E o presidente, agora, flagrado nesse momento liliputiano, nesse momento em que o grande líder, aquele de quem a gente espera uma resposta, um caminho, com seu cajado, conduzindo a sociedade para o caminho certo, fica ali tentando fazer pequenas conspiratas aqui e ali. Tenho dúvidas se tem crime ali, mas tem a revelação terrível de que vai ser duro a gente ter esperança numa reversão do seu comportamento, do seu temperamento, não vem ao caso, mas pouco importa qual é o temperamento dele, mas do seu comportamento liderando e não confrontando, reunindo e não dividindo, que é o grande problema hoje do Brasil. A gente precisa de união. Se o presidente da República, que é o presidente de todos nós, não cuida da união, quem é que vai cuidar?